Paz do Senhor, diácono irmão Bruno, irmã Angélica Costa, Deus abençoe. Nós estamos aguardando aqui as demais pessoas entrarem, né? O pessoal entra meio-dia e 5, mas nós já vamos conectando aqui, que é para não termos problema com a nossa conexão de internet. Louvado seja Deus. Eu vou aproveitar esses minutinhos que nós estamos aqui ajustando a conexão para já enviar aqui os convites aqui nesse aviãozinho. Você pode clicar nele e enviar para mais pessoas, convidá-las, chamá-las para essa live de hoje, né? Nossa live Momento com Deus. Irmã Ellen Souza, seja bem-vinda em nome de Jesus. Que Deus abençoe mais uma live, um dia abençoado aí que Deus preparou para nós, né? Deixa eu compartilhar aqui com mais o pessoal. Isadora Costa, Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vinda. Muito bem-vinda. Deixa eu enviar aqui para o povo aqui. Vamos despertar o povo aí. Que o povo aproveitou o feriadão. Nós vamos enviar aqui para o pessoal. Pronto, mandando aqui. Irmão Eduardo, seja bem-vindo. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe grandemente. Louvado seja Deus. Tô dando um tempinho aqui, hoje entrei um pouquinho mais cedo, né? Mas eu já vou enviar o convite pro diácono irmão Bruno. Desde já quero agradecer a presença de cada um de vocês por essa live, essa bênção. Essa live fica salva depois na plataforma do Instagram, fica salva também no YouTube. Assim que acaba a live, ela já é transferida automaticamente para o YouTube e ela fica salva lá no YouTube. Então, quem quiser compartilhar lá no YouTube com mais alguém, quiser deixar salvo para assistir com mais tempo, eu vou deixar o endereço do YouTube aqui já fixado. Enquanto isso, vamos dando um tempinho para o pessoal entrar aqui. Irmão Moacir, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo, amado. Tá trabalhando, tá na rua ou tá em casa já, irmão Moacir? Já tá com a família ou ainda tá trabalhando? Deus abençoe. Vó Maria, cadê Vó Maria? Onde é que tá a Vó Maria? Manda um beijo pra Vó Maria. Tá sempre com a gente aí assistindo. Bênção dos céus. Cadê a irmã Nira, que não entrou ainda? Cadê a irmã Nira? Pessoal viajando, né, gente? Aproveitando o feriadão, né? Pastora Adriana, seja muito bem-vinda, pastora Adriana. Deus abençoe. A pastora Adriana é a pastora do diácono irmão Bruno, né? Onde o irmão Bruno congrega, onde exerce o seu diaconato. Bênção dos céus, né? Nós adoramos ao Senhor por mais esse dia, mais esse momento. E agradeço a Jesus por esses vasos abençoados, enviados aqui, né? Através do pastor Hélio, da pastora Adriana.
Louvado seja Deus. Ô, pastora, a verdade, viu? Olha, ontem eu tava aqui pensando, quando é que eu vou chamar a pastora Adriana de novo? Pra gente estar aqui trazendo mais uma palavra, né? Eu vou organizar a agenda online ali e vou estar fazendo uma escalinha, né, dos dias dos pregadores que vão estar aqui com a gente, para nós estarmos divulgando em todas as plataformas, né? Eu gosto de divulgar aqui no Instagram, lá no TikTok, lá no Face, no WhatsApp. Aí a gente vai divulgando, né? Vai dando uma impulsionada na página que é para alcançar mais vidas, né? Saudades também, pastora Adriana, meu Deus, a senhora com essa alegria, essa disposição toda, né? É bênção dos céus, né? Que bênção, pastora, que bênção. Eu entendi, eu recebi que né? É um carinho recíproco, é um carinho recíproco. Eu sempre falo que o povo de Deus, espírito testifica com espírito, né? E a gente cria um carinho grande mesmo, né? Por pessoas que a gente não tem acesso, que às vezes não é o fato de você estar perto, mas é o carinho que se você recebe, uma palavra, é o Espírito Santo, né, gente? Que toca mesmo no coração da gente e cria esse carinho, essa saudade, né? Bênção dos céus. Irmã Adna, seja bem-vinda. Vamos fazer uma oração de início aqui. E eu já vou estar enviando o convite ali pro diácono irmão Bruno. Irmã Adriana, seja bem-vinda, irmã Adriana. É um prazer tê-la aqui também juntamente conosco, né? Canta e louva bonito para Jesus, abençoado para o Senhor. Que Deus abençoe. Vamos fazer uma oração, pessoal, para nós iniciarmos a nossa live aqui, enquanto o pessoal vai entrando, né? E logo nós já vamos estar ouvindo aqui o testemunho e a palavra aqui do irmão Bruno, né? Que hoje é essa live, como todas as outras, assim como Deus tem falado dia após dia, hoje Deus vai falar comigo e com você, usando, né, o irmão Bruno como instrumento nas mãos do Senhor, para trazer a nós uma palavra que edifica, um testemunho que vai edificar, motivar, levantar, chacoalhar essa árvore aí que está parado, pensando em parar ou desanimado, né? Mas quero dizer para você que Jesus te ama muito, não desanima não, levanta a tua cabeça, né? E toma posse da tua vitória. Vamos orar ao Senhor para iniciar essa live em nome de Jesus? Senhor Espírito Santo, nesta hora, Pai, nós colocamos aqui, Senhor, essa live, Senhor, à disposição do Espírito Santo, no teu direcionamento, Pai. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, cada vida que está aqui online, meu Pai. Os que vão entrar, os que vão participar no decorrer do dia, vão assistir essa live à tarde, ou à noite, ou amanhã. Os que vão assistir lá pelo YouTube, Pai, no decorrer da semana, do mês, que essa live venha, Senhor, tocar o coração de cada pessoa, Senhor. Que não sejam as nossas palavras, Pai, mas que as palavras que saiam de nossa boca, Pai, elas sejam, Pai, direcionadas por Ti, ungidas, ó Pai, pois nós somos aqui consagrados, ó Pai, Senhor Jesus, para fazer a Sua obra, meu Deus. Obrigada pela vida dos pastores que estão online nessa live, os outros pastores que vão estar entrando, o diácono irmão Bruno que estará aqui, Senhor, sendo usado como instrumento em Tuas mãos para abençoar as nossas vidas. Abençoe a sua vida, a sua família, seu trabalho, que o Senhor venha abençoar o seu ministério, que cada dia mais ele esteja mais firmado, mais enraizado em Cristo Jesus, Pai. Assim, Senhor, nós agradecemos a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que assim seja. Amém, Jesus. Missionária Diana, seja muito bem-vinda em nome do Senhor Jesus. E eu quero, antes de nós, eu já vou mandar o convite aqui pro diácono irmão Bruno. Deixa eu só baixar o volume aqui um pouquinho. A música de fundo tá um pouco alta aqui. Deixa eu enviar o convite aqui. Eu quero deixar uma palavra aqui de meditação para a sua vida, que se encontra no livro de Hebreus,
Hebreus 10, 19 e 20. No livro de Hebreus 10, 19 e 20. Já enviei o convite ali, vai receber o link lá, já vai só aceitar, tá, irmão Bruno? Hebreus 10, 19 e 20 traz assim para mim e para você. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Essa passagem, ela traz aqui para mim e para você, né, nos lembra o acesso direto que nós temos através de Jesus Cristo na pessoa de Deus. Então, nós temos esse acesso a Deus diretamente pela pessoa de Jesus Cristo. Que tenhamos confiança, né? E que nós venhamos nos aproximar mais e mais de Deus, né? Se aproxime mais do Senhor. Então, ele diz, tenhamos plena confiança ao entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele abriu por meio do véu, que foi por meio do seu corpo, né? O véu rasgado abriu as portas dos céus para mim e para você, né? Que Deus abençoe. Cadê o diácono irmão Bruno aqui? Já mandei o convite para ele. Me passa aí, irmão Bruno, você está com dificuldade aí, posso te ajudar? Às vezes o link não foi. Aqui para mim tá como foi. Deixa eu ver aqui. Ele mandou convite para mim. E eu mandei convite para ele, por isso que tá dando. Vamos ver aqui se vai entrar agora. Enquanto isso, você fica em espírito de oração, vai orando aí para que não tenha impedimento, né? E sempre nos dias de live é assim, né? A gente acaba passando por um perrengue, mas Deus é maior. Paz do Senhor, diácono, irmão Bruno, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Você mandou convite para mim, mandei convite para você, eu acho que ficou ali em trânsito ali, mas deu certo, né? Que Deus abençoe sua vida grandemente, né? Desde já, muito obrigado pelo carinho em aceitar esse convite, né? O pastor Hélio falou assim, eu tenho um obreiro aqui, um abençoado Senhor, aqui, ó, só vou mandar a benção para essa live. Falei, pastor, pode mandar. Eu que agradeço, né, primeiramente a Deus por essa oportunidade. Agradeço a senhora por essa oportunidade também. E os pastores, mais uma vez, confiaram em mim, né? Tá indicando, para estar trazendo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, o que Deus tem feito, os milagres do Senhor, né? Que a gente não podemos ficar só para a gente, mas temos que compartilhar aquilo. E é uma honra minha, sabe? É uma honra muito grande estar aqui compartilhando para os irmãos aquilo que Deus fez na minha vida. E que possa edificar muitas vidas através dessa live. Amém. Irmão Bruno, conta para nós um pouquinho, eu vou deixar você à vontade, que live é diferente de podcast. Podcast é para eu ficar te perguntando. Mas eu gostaria que você desse uma pincelada, né? Para nós no seu testemunho. A gente tem até 12h45 para você falar à vontade. É curto tempo, mas é edificativo. Eu ainda vou montar uma sala de podcast, se Deus quiser, e a gente vai poder trazer mais expansivo o seu testemunho e de outros que já passaram aqui, né? Então, conta para nós quem é o diácono irmão Bruno, qual a transformação que Jesus fez na vida dele, né? Fala um pouquinho para nós, traz uma palavra daquilo que Deus colocar no teu coração. Fique à vontade, até 12h45, para você falar à vontade. Deus. A oportunidade é sua, em nome de Jesus. Cumprimento os meus irmãos que estão na live com a paz do Senhor Jesus também. Essa paz do Senhor não vai ser só hoje, mas para todos sempre. Vou contar um pouco da minha história, né? Mas primeiro, antes de contar a minha história, eu quero trazer uma palavra que se encontra em Lucas, capítulo 15, do verso 11 em diante, vai dizer assim: E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço dele diz ao pai: Pai, dá minha parte da fazenda que me pertence. Ele repartiu a eles a fazenda,
E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longe. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer a necessidade. E foi e chegou-se um dos cidadãos daquela terra, ao qual mandou ao campo para apacentar os porcos. Amém? Glória a Deus. Irmãos, essa palavra aqui, ela vai se encaixar dentro do meu testemunho. Eu quero começar a contar meu testemunho para edificar a sua vida. Eu me chamo Bruno, né? Nascido aqui em Goiânia, tenho 28 anos de idade, pela graça e misericórdia do Senhor. Fui levantado como obreiro, né? Como diácono na casa do Senhor, na igreja do meu pastor Hélio Júnior, pastor Adriano. Mas antes disso tudo, eu chegar a essa posição, essa oportunidade que o Senhor deu de estar aqui com ele, eu quero contar do início. Em 2017, eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Mas antes de eu aceitar Jesus, eu vivi uma vida assim como o filho pródigo, uma vida dissolutamente, vendo as minhas vontades, os meus desejos. E eu também não conhecia a palavra do Senhor. Mas um certo dia eu conheci duas moças que ela era do mundão do crime, né? E nós era do crime junto. Ela se converteu ao Senhor. E ela pegou, me encontrou na rua e falou: Bruno, deixa eu te falar, eu aceitei Jesus, mudei a minha vida, Jesus mudou a minha vida, a minha história. Venha fazer parte dessa nova história conosco, venha aceitar Jesus. E nesse momento que eu tinha encontrado ela, descendo uma baixada onde eu morava, numa comunidade que é Aparecida de Goiânia, eu encontrei ela e ela pegou e falou assim: olha, eu te levo até a igreja, eu te ajudo, eu te faço o que preciso for. Me deu aquela maior força. E naquele momento eu peguei e falei: não quero. E ali eu tinha acabado de pegar 20 gramas de crack para picar e vender na biqueira, onde eu vendia a droga ali naquela comunidade. E eu falei: não, mas eu tenho meus compromissos, para mim agora não dá, tem que abrir mão de muita coisa. E ela insistindo ali, pregando a palavra, e o Senhor tocou no meu coração, e ela me levou até uma igreja. E ali a pastora orou por mim, e eu ainda com essas 20 gramas de crack na mão, e a pastora orando por mim, né? Eu falei: pastora, quero aceitar esse Jesus. Eu aceitei esse Jesus em 2017. Só que eu falei para ela: mas eu tenho uma droga que eu acabei de pegar, que eu vou ter que vender, eu tenho que pagar as contas, tem que, né, dar satisfação. E ela falou assim: olha, meu filho, vai e não peca mais. Imediatamente, quando eu saí daquele lugar, eu já saí diferente. Consegui pagar aquela droga, consegui me livrar daquela vida. Foi tão rápido que eu nem entendi. E aí eu comecei a aprofundar mais dentro das coisas do Senhor. Com 1 ano e meio, mais ou menos, de novo convertido, eu nem fui consagrado ainda. E aí o Senhor pegou e me concedeu uma oportunidade, onde eu tinha uma biqueira em frente da minha casa. E eu peguei e decidi fechar essa biqueira, esse ponto de tráfico de droga, para me iniciar um espaço de oração. E aí eu abri esse espaço ali de oração e comecei com um quadrado de 5x5, só um lugarzinho para orar, começar a orar ao Senhor, começar só a orar, mas daí já começou a mudar as coisas, já começou a inverter. E aí o Senhor já começou a encher nosso coração de um amigo meu que estava na obra, a abrir um trabalho de libertação, uma vigília. E ali nós abrimos uma vigília em 2017. E ali dava 85, 80 pessoas. Ia usuário de crack, pessoas alcoólatras, pessoas endemoniadas, pessoas enfermas, pessoas de cadeira de roda, todo tipo de pessoas da sociedade excluída, né, no mundo espiritual ou físico, se encontravam naquele lugar. E as pessoas viam o que Deus tinha feito na minha vida naquela passagem, que eu tinha largado o mundo da droga, do tráfico, e fui viver uma vida com Cristo. E a credibilidade começou a crescer, aí o povo já começou a ver Deus na minha vida, começou a transformação, e o povo sendo liberto através da palavra, através do meu testemunho, do que Deus tem feito. Porque eu fui usado muito para destruir vida através das drogas. Quando eu aplicava uma droga na vida de uma pessoa, não ficava só por ali. Exatamente aquela pessoa, ela, dependente químico, ela tinha que ir para sua casa, brigar com a sua mãe, roubar as coisas da sua casa, destruir o seu lar, para vir de novo, eu mais uma vez injetar mais um veneno do diabo sobre a vida deles. Só que ali eu tornei um canal de bênção. Fui perseguido, mandaram fechar a tenda, fechamos a tenda, quase que eu fui preso. E aí, nesse momento, parei. Desviei do caminho do Senhor, me afastei. E aí não tinha mais força para voltar para os caminhos do Senhor.
A vergonha tomava de conta. Aí eu não queria mais ver crente, porque eu ficava com vergonha pela pessoa que eu fui, depois do estado que eu tinha se encontrado. Mas lá na frente, eu peguei e levantei de novo. Eu tive 3 quedas. Levantei a tenda de novo. O fardo espiritual foi tão grande, não consegui aguentar. E aí caí. 2021, eu voltei para o mundão. Se tornei 7 vezes pior do que eu era. Se eu era um traficantezinho, eu se tornei um traficante maior. Ao ponto de eu falar algo e a minha palavra que valia. Ao ponto de eu falar aquilo ali vai acontecer, tinha que acontecer. Se eu falasse você não vai poder vender droga aqui, você não podia vender droga aqui. Então, a minha voz ali era usada pelo diabo para destruir novamente aquelas vidas. Voltei para o lamaçal. Voltei 7 vezes pior. E nessa volta, eu me aliei, né, com as amizades mais fortes, com os pastamares mais altos, com os conhecimentos mais profundos no mundo do crime. E aí, comecei a semear coisas ruins, coisas mal, coisas ruins. E nesse semear, um dia a colheita teve que vir. E aí, nessa colheita foi maior, onde eu tive que passar preso. E aí eu tive que passar por um processo tudo de novo. Mas antes mesmo de eu ir preso, eu ouvi os louvores. Quando eu me encontrava sozinho dentro do ambiente, eu e meu parceiro, eu falava para ele assim, o que nós estamos fazendo na nossa vida? Por que nós estamos nessa vida continuando, nós não temos mais força para voltar? 2 desviados da casa do Senhor e tentando se firmar no mundo. Mas o engraçado, irmã, é que quando a gente tem a promessa de Deus, nem o mundo nos aceita. Nem o mundo nos rejeita. E a gente, às vezes, com as nossas próprias mãos, tentando nos forçar. Dava 7 horas da noite, eu começava a invocar demônio. Falava que o demônio ia entrar dentro de mim, para me dominar as outras vidas, para eles serem meus escravos. Então, dava todo dia 7 horas da noite. Meu parceiro usava uma capa, que ia até aos pés. E eu vestia terno. Olha só para você ver. Então, como a gente era cavalo na mão do inimigo. E aí eu colocava o revólver aqui no terno, colocava as bolinhas no lugar do terno. Muitas pessoas falavam, irmão Bruno, por que você está vivendo essa vida, cara? Você lembra que você me arrastava para a casa do Senhor e hoje você está vivendo essa vida? Você era para estar me arrastando para a casa do Senhor, você está me arrastando para o inferno, junto com você. Aquilo ali me quebrava. Eu falava, não, irmão, pô, vai embora, pelo amor de Deus, vai embora. Porque a palavra, irmão, ela pode agir de qualquer forma. A palavra, quando ela entra rasgando. É uma espada de 2 gumes. E aí, uma vez que eu me encontrei, é um testemunho muito forte. Eu em cima de um muro, vendendo a droga, e eu estava de terno. Sempre eu usava de terno preto para me se esconder, para ficar mais fácil para o povo não me ver. E aí, quando eu tinha me afastado do caminho do Senhor, eu ia participar de um louvor, de uma banda, de uma congregação, que ia acontecer um evento, uma cruzada. E aí eu estava em cima desse muro, escutando essa cruzada acontecendo. E eu falava, Senhor, para mim estar lá tocando um instrumento, tocando a bateria, que eu sempre amo. É para mim estar falando do Senhor, e hoje eu estou em cima de um muro, armado, servindo o diabo. Um vazio dentro de mim que eu não consegui encher. E o que é mais difícil para a gente, missionária, é que a gente conhece a verdade e a gente tentar nos enganar. A pior coisa que tem. A gente vive em cima do muro, achando que está fazendo certo, mas está fazendo errado. E muitas vezes as pessoas falavam, Bruno, não faz isso. E eu não escutava. Não escutava. E as coisas iam piorando na minha vida. Ao ponto, né, de acontecer algo tão grave, que eu fui parar dentro da penitenciária. Fui preso, né? E aí, nesse processo todinho, antes de eu ir preso, o pastor Hélio Júnior me deu uma oportunidade. O pastor Júnior, ele sempre me resgatou. O pastor Júnior sempre, eu falava, eu morei 2 vezes com ele, mas das 2 vezes que eu morava com ele, eu estava com problema na polícia, eu estava correndo de alguma coisa, eu estava com algum problema, eu estava. Pastor, me ajuda. Pastor, vem cá, meu filho, vem aqui para casa. Aí o pastor pegava na minha mão, e eu ia. Quando eu voltava para a cidade, pro setor onde eu estava, eu caía de novo. E na última vez eu peguei e morei com o meu pastor Hélio Júnior, congregando, ficando firme. E aí tinha um mandato de prisão no meu nome. E eu sempre notifiquei, pastor, eu aprontei isso na minha vida, eu fiz isso, eu fiz aquilo, sempre deixava alerta. Por quê? A gente sabia que um dia a gente já foi um problema. A gente já sabe. Então a gente ir para casa de uma pessoa e levar problema para as pessoas é complicado. E aí, nesse meio termo, eu ali na casa do Senhor, foi onde eu conheci a minha esposa, a Angélica, que está aí conosco na live. E aí,
nós começamos a orar ao Senhor, né? Eu estava muito ferido sobre os meus passados, as minhas coisas que eu tinha aprontado. E aí ela pediu para abrir o coração, nós começamos a orar, E aí o Senhor, o pastor nos abençoou. E num mês e meio, nós orando ao Senhor, nós se conhecendo, orando no altar, com um mês e meio, eu fui preso. E nessa passagem que eu fui preso, ela fechou comigo até a minha saída. E assim, eu louvo muito a Deus pela vida da minha esposa, que tem suportado os processos, meus problemas atrás têm prejudicado o futuro, né? Teve prejudicado esse presente que a gente está vivendo. Até hoje tem dias que a gente paga algumas coisas ainda, né? Das coisas lá atrás que a gente tem plantado. Mas aí eu fui preso, consegui ligar para ela e ela pegou e me atendeu. Falei, amor, estou indo preso por aquele processo que eu falei que eu tinha. Assim, assado, expliquei bem explicado. E ela falou, amor, estou contigo. Para onde você está? Aí eu expliquei, ela foi comigo até a porta da delegacia. E aí, missionária, eu peguei e comecei a cair em si. Eu falei, meu Deus, eu estou estragando uma vida. Eu estou estragando uma vida de uma mulher onde depositou toda a sua confiança, depositou a sua confiança, a sua liberdade, depositou a sua esperança sobre mim. Agora eu vou acabar com tudo. E aí, fiquei preso. Daí, foi nos processos. E aí, nós pegamos e casamos. Então, a gente não entendemos as coisas do Senhor. Deus, ele move a terra conforme a vontade dele. Ele faz o mover conforme. A gente não entende. A gente só tem que compreender e aceitar o que Deus tem. E eu achando que aquele momento eu ia embora, mas acabei que eu tive que descer para a penitenciária de segurança máxima do estado de Goiás. E quando eu desci para esse penitenciário, eu comecei a passar um grande processo. Eu falei, Senhor, aí eu comecei a lembrar, eu falava, Senhor, me usa um dia da cadeia para me pregar para aqueles presos, para me pregar a palavra para eles. Só que eu pedia da forma errada, porque às vezes a gente pedimos coisas para Deus e não sabemos explicar. Por isso que alguma coisa que a gente pede não vem. Por quê? Porque a gente pedimos mal. Então eu pedi para Deus me pregar a palavra, mas não, eu nunca falei, Senhor, não da forma como preso, mas como voluntário. E aí o Senhor me permitiu ir para esse presídio. E ali eu preguei na delegacia, preguei na triagem, e aí peguei na segurança máxima. E onde eu ia pregando a palavra, eu via Deus fazendo mover. E eu falei, Senhor, mas tudo está acontecendo na minha vida, e o Senhor está ganhando essas vidas, o que está acontecendo? Será que o Senhor me ouviu para cá só para ganhar essas vidas? Ou pelo processo? E aí comecei a ir. Chegou um certo tempo da minha vida, missionária, que eu comecei a sentir o peso do pecado, o peso da desobediência. Tudo que eu fazia lá atrás, o mal para o próximo, eu comecei a receber isso tudo naquele lugar. Ao ponto de eu ser apanhado, açoitado, quase morri. Tive 13 lesões na coluna, tornozelo trincado, os braços inchados, todas as minhas juntas, toda arrebentada. Tive saída médica, ao ponto de falar assim, Senhor, que o Senhor permita que meus braços estejam quebrados, as minhas pernas, que o Senhor me interne, mas não deixe eu voltar mais para aquele lugar. E aí eu fui com saída médica para o hospital, e aonde eu comecei a entender que tudo que eu plantei estava colhendo. O Senhor não te obriga a você a plantar, mas a colheita é necessária. E aí eu peguei e voltei, fiquei internado 40 dias, dentro de uma cela sozinho. Olhava para cima à vontade de suicidar, olhava para os lados sozinho, não tinha ninguém, mas eu continuei a obra do Senhor. Eu comecei a pregar, eu comecei a falar de Jesus, eu comecei a pregar a palavra do Senhor e as vidas se convertendo dentro daquele hospital que tinha dentro do presídio. E aí o Senhor pegou e colocou um agente abençoado na minha vida, para quê? Para que eu pudesse pregar para ele e para que ele também possa ver o que Deus fez na minha vida. O engraçado é que ele morava até perto aqui, onde a região. E aí o Senhor tocou no coração dele. Fui para uma ala mais abençoada, fui para uma ala tranquila, onde a ala que não tem esse negócio de facções, não tem essas coisas. E aí fui para uma ala. Cheguei lá, comecei a fazer a obra do Senhor. Só que as amizades e o problema, a aflição que a gente passava dentro daquele lugar era tão grande, missionário, que a gente começou a olhar para a dificuldade. Eu começava a olhar pelo processo. Senhor, eu não vou sair mais, meu pai. Eu não vou sair mais. Deus, me ajude. Senhor, até onde isso vai parar? E aí, eu comecei a largar os caminhos do Senhor.
Já comecei a andar com os caras da frente da prisão, já comecei a fazer as coisas erradas, já comecei a andar com faca, já comecei a fazer tudo aquilo que desagrada a Deus, já comecei a sair do propósito do Senhor. E aí eu comecei de novo a me pesar espiritual. Ao ponto que eu queria fechar até com aqueles espíritos das trevas, aqueles guias que os Zé Pilintra, aqueles espíritos malignos, eu estava querendo fechar, eu estava querendo entrar naquela seita lá dentro. Eu queria fechar com ele, não estava vendo nada acontecer. Mas um dia o Senhor olhou lá de cima para mim. Com 2 anos e 26 dias eu fui para o meu júri. Sentei na mesa. E aí eu falei, Senhor, me dá mais uma chance. Me dá mais uma chance. Se eu não mudar, o Senhor me leva. E o Senhor me deu essa oportunidade, missionário. Sentei no banco dos réus a ser sentenciado pelos homens. Mas o Senhor olhou lá de cima. E nos 45 do segundo tempo, missionário, o promotor falou assim, sentencia o Bruno, sentencia ele. Só que através do meu arrependimento, missionário, o Senhor viu lá de cima, eu faço justiça. Eu coloquei na cadeia, mas também eu faço a minha justiça. Agora eu vi o arrependimento dele, e através desse arrependimento dele, eu vou trabalhar em cima desse, porque eu tenho um propósito, eu tenho uma promessa. O Senhor olhou lá de cima, eu tenho promessa. Ele errou, mas eu tenho uma promessa. E eu falei, Senhor, me dá mais uma oportunidade. Saímos. E agora falou assim, agora é a hora do resultado. Eu não sabia se eu olhava para o pastor, para a pastora, se eu olhava para minha esposa, se eu chorava, o que acontecia. Eu falei, Senhor, se eu pegar mais cadeia, acabou a minha vida. E era um júri de 30 a 40 anos de sentença. E aí, foi a hora do voto. Na hora que falou Bruno Oliveira da Silva, absorvido. Foi um grande milagre. Foi o Senhor pisar na cabeça do Satanás e falar assim, aqui não, Satanás. Você não para, porque eu tenho uma grande promessa na sua vida. E aí, eu fiquei assim, pasmado. Eu falei, meu Deus, nem eu acreditei, porque era difícil para o homem. Mas não era difícil para o Senhor. E o Senhor concedeu essa oportunidade. Onde eu saí com a cabeça erguida, com o nome limpo e fazendo a obra do Senhor. Hoje eu congrego na Igreja de Cristo, meu dever é te amar, com meu pastor Júnior, pastor Adriano, que nunca me abandonou. Dei trabalho demais. Dei trabalho demais mesmo, ao ponto de as pessoas até abrir a mão, mas o meu pastor, a minha esposa e a pastora não abriu mão de mim. Então, o que eu vou falar através desse testemunho? Que às vezes estamos na casa do Senhor e às vezes olhamos para o mundo e vemos o mundo prosperar e achamos que a nossa vida está parada, mas no mundo espiritual está se movendo. Você que está nessa live, ouvindo esse testemunho, que está pensando em parar e voltar, igual o filho próximo, saiu. E o pior ainda é que a gente conhece a palavra de Deus e a gente saímos do propósito de Deus. E quanto mais é dado, é mais cobrado. A Bíblia também nos diz, missionário, que a justiça do Senhor, primeiramente, ela começará por dentro da casa do Senhor. Eu falo casa do Senhor, não é um templo de parede, de tijolo, de massa, não. Eu estou falando templos que somos nós. A igreja somos nós. Então, o juízo do Senhor vai ser cobrado pela igreja, que somos eu e você. Então, você que está assistindo, pensando em parar, não pare. Porque se você parar agora, você vai ver quantas vidas vão parar de servir o Senhor por causa da sua vida. E quantas vidas missionárias que eu ganhei para Jesus. Quantas vidas que eu preguei a palavra. Quantas pessoas, serviços sociais. Eu tinha esses serviços sociais lá nessa comunidade. Eu ganhava 7 cestas por semana, não sabia nem quem que dava essa cesta. Eu só sabia que ia lá e abençoava. E quantas pessoas foram edificadas através ali daquela obra. Eu peguei e joguei tudo pro chão. Acabei com tudo. Mas aí, ouvi a voz do inimigo, mas não ouvi a voz de Deus. E comecei a fazer tudo errado. Então, quando a gente fazemos errado, termina errado. Eu vi muita gente morrer dentro do presídio. Eu vi gente morrer por causa de um presto-bar. Eu vi gente apanhar por causa de um pão, por causa de um pódio. Eu vi gente passar necessidade. Eu já passei necessidade. Eu já tive que lavar roupa para me se alimentar. Eu tive que vender a marmita do almoço para comer a da janta, para não dormir de barriga. Então, é muita humilhação. É muita humilhação. Mas só que Deus, Ele permite isso na sua vida para a gente despertar. Então, que a gente possamos despertar, que a gente não possamos, missionário, sair do foco que é Jesus.
Hoje as pessoas olham, me veem, Bruno, que milagre. Hoje tem pessoas que saem do presídio, mandam mensagem para mim e falam, Bruno do céu, o que Deus fez na tua vida? A primeira coisa que eles, quando eles saem do presídio, eles já me ligam. Olha, Bruno, eu saí. Olha, estou sem lugar, eu preciso de uma clínica, eu preciso disso aqui. Aí eu vou acionar o meu pastor Eliseu. Então, vocês possam ser um canal de bênção. Porque já basta os dias são maus. Se a gente continuar cochilando em cima do muro, igual eu estava, um dia a gente cai. E quando cai, vai ser para a morte. Então, que vocês possam pegar esse testemunho de lição para vocês que estão querendo desistir do chamado de Deus. Amém? Não desista do propósito. Amém. Que testemunho forte, bem impactante. E olha a importância, pessoal. Eu vou deixar algo bem aqui, assim, olha a importância de ter um casal de pastores que pastoreia a sua igreja. Não é pastor de palco e de púlpito. É pastor que abraça a ovelha, que busca a ovelha, que acolhe a ovelha, que ama a ovelha, né? A gente vê muitos pastores que, errou, problema dele, ele que tem que procurar Jesus. Olha tudo que você passou na sua vida, né? Mesmo você teimando e saindo e voltando, e todo aquele que tem a marca de Cristo, vou colocar bem isso. Você pode ir, meu filho, onde você for. Não adianta. Deus, ele dá corda para você ir. Vai, pode ir. Faz o que você tem que fazer, do jeito que você acha que você tem que fazer, mas eu vou começar, a hora que eu começar a puxar, você vai sentir o aperto. E eu sempre falo, gente, não basta estar numa igreja apenas com título de pastor ou de missionário, obreiro, mas exercer com amor. O amor pelas almas, não é amor pelo título de estar lá, eu sou pastor, eu sou missionário, eu sou obreiro. Não, nosso alvo é Cristo e nossa missão é o amor pelas almas. É limpar a lã da ovelha quantas vezes for preciso, né? Você falou ali, eu sempre avisei meu pastor, né? Todos os problemas que eu estava passando, porque estava indo para a casa dele. E quantas pessoas que vêm cheios de problemas e não avisam, mas mesmo assim, se o pastor for pastor de ovelhas, como Jesus fala em João 10:11, né? Quando Jesus falou, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, ele vai acolher, ele vai acolher. E você teve, além do seu casal de pastores, você teve a sua esposa, que foi ali o pilar central na sua vida para te abençoar. Então, Deus levantou um casal de pastores para te ajudar na vida espiritual, colocou a sua esposa, né, presente de Deus na sua vida, para dizer, olha, eu tô com você, você não tá sozinho, não importa o que você fez, o processo que você vai passar, mas eu tô aqui junto com você, e a gente vai passar junto, vai vencer junto, né? Então, isso eu falo realmente é Deus, né, manifestando o seu poder através de vidas, que quando Deus tem propósito, não tem. Você pode ir até para o satanismo, como você estava querendo ir. Verdade. Você pode até chegar lá, nem o diabo te quer. Nem o diabo te quer, porque ele sabe que se ele tocar naquele que tem a marca de Cristo, ele se queima 1000 vezes. Nem presta, né? A gente não presta nem para sair. Você sai da presença de Deus, como você já teve no mundo das drogas, né? Eu já tive oportunidade, eu falo que eu já tive a importunidade, né? A oportunidade, né? Eu não cheguei, por exemplo, como você que foi para o crack, tem gente que vai para cocaína, eu fui na mais fraquinha, como diz o outro, mas é a fraquinha que leva para forte, que é a maconha, e você chega no meio dessa roda, você tá lá, você tá usando, você tá falando de Jesus para as pessoas, aí as pessoas olham para você e falam assim, o que você tá fazendo aqui? Cansei de ouvir isso, né? Eu fui uma pessoa que fui usuária de maconha. Pô, gente,
naquela rodinha de 2, 3 amigos ali que reunia, aí de repente começava, não, cara, você tem que ir pra igreja, tem que servir Jesus, não, Jesus. Aí eu, de repente eu me pegava assim, olhava assim e falava assim, meu Deus, mas que trem é esse? Eu tô aqui falando de Jesus, às vezes estava lá dentro de casa adorando, falando com Deus, chorando de se acabar de ouvir a palavra de Deus, e a gente realmente não presta para servir ao mundo, a gente tem a marca de Cristo e não tem. É escolhido, é marcado, selado, né? Que testemunho lindo, irmão Bruno. E, claro, a gente diz assim, é só a pincelada, né? Mas, assim, é edificante, né? É muito edificante, edifica as nossas vidas, né? Permaneça firme na presença do Senhor, se enraize cada vez mais, né? A nossa vida, quando a gente volta para Cristo, se nós éramos perseguidos lá fora, dentro nós somos muito mais perseguidos, né? Então, assim, até todos aqui, vocês que estão na live aqui, pessoal, se você voltou para Jesus, né? Aí às vezes tem gente que fala assim, eu ouvi isso outro dia assim, poxa, quando eu estava fora da igreja, parece que a vida era mais fácil, era mais leve, não tinha tanto problema. Você tinha todos os piores problemas da sua vida. Eu ouvi isso. Só que você não enxergava esses problemas como problema, aquilo ali estava ali maquiado, né? Estava ali tampadinho, uma hora ia vir. E a conta sempre vem. O que a gente planta, a gente colhe. É a lei de ação e reação. Você, né, pode mudar de endereço aonde for. Mas o satélite de Jesus, ele te manda lá a continha, um carnezinho pra você pagar de parcelinha em parcelinha. É verdade. É isso mesmo. É o que eu sempre digo, né? Nós que estamos na obra, a gente tem que procurar dar um bom testemunho, pregar a palavra, levar o evangelho, ganhar almas, que é o mais importante. Não é ganhar carro e casa, como muita gente, e títulos, mas é ganhar almas para Jesus, porque o Senhor Jesus, ele tem algo maior e melhor, de grande valia preparado para nós, né? E assim, missionário, eu louvo muito a Deus pelos meus pastores, porque é importante, estou tesando de novo, focando nos meus pastores, porque o nosso ministério aqui, nós não falamos placa, mas falamos as obras. O pastor foi do mundão, a pastora, né, teve esse sofrimento do pastor. O foco nosso aqui da igreja é as almas lá fora. Aqui é clínica de recuperação, é moradores de rua, é nos hospitais. Teve vez aqui que o pastor do nada de me chamar de madrugada, vamos ali na biqueira. Chega lá, o cara tá querendo matar a mulher no facão. Vamos ali no hospital, chega lá, a mulher tá precisando de uma cura. Então, assim, a gente temos que ir para a rua, porque a igreja já lá está lotada de pessoas. É verdade. Aqui a gente tem que preparar, encher e transbordar para a vida lá fora. O que adianta eu querer salvação para mim? Isso não é amor de Cristo, não. Amor de Cristo é a gente pegar aquilo que a gente sente. Nossa, eu sinto uma paz dentro de mim, eu quero pegar essa paz só para mim, eu quero transbordar para as outras vidas. E o que está acontecendo? As pessoas só querem ficar na igreja e esquecer das almas lá fora. Então, não esqueça, não tem medo de ir numa biqueira, em qualquer lugar, não tenha medo. Porque é lá que o Senhor quer trabalhar. Não que trabalha nas igrejas, quer trabalhar lá fora, né, missionário? Sim, sim. Não, tem muita gente que acha que, eu sou obreiro missionário, obreiro e missionário, eu vou ficar na porta da igreja só recepcionando, o obreiro tem que estar em cima do púlpito. O obreiro, o missionário, o diácono, a diaconisa, aquele que faz qualquer atividade na igreja, ele tem a missão de, em primeiro lugar, servir a Deus com excelência. E essa aí não é púlpito, não, gente. Não é púlpito que leva a gente a lugar nenhum. Eu bato muito em cima disso. Porque o missionário é aquele que sai fazer missão. É o cara, é a mulher que vai lá na periferia, vai lá no presídio. Eu sou missionário, eu faço louvor da igreja. Você não é missionário. Você é adorador. Ou às vezes só cantor, né? Que às vezes vai lá só para cantar, para mostrar que tem dom. E dom não é unção. Dom Deus dá para todos. Todos nós temos dom. A unção é que vem do céu, né? E parabenizo, né? E abençoo a vida do pastor Hélio e da pastora Adriana, né? Que tem essa visão de pastores que pastoreiam, né?
que pastoreiam. Eu conheço pastor que só chega na igreja para fazer o culto, que só tá rolando, tudo que tá rolando na nave da igreja, tá todo mundo trabalhando, se dedicando, o pastor só vai para a igreja para fazer o culto. Ah, eu tô orando, eu tô lendo a Bíblia, mas e as almas? É pastor de quê? Não, pastor de púlpito, não de ovelhas, né? Então, é engraçado isso, a gente vê assim, né? Essas coisas acontecer e é bom, porque eu sempre falo assim, tenha um pastor. E se você que está na live, que tem um pastor assim, como o pastor Hélio, como a pastora Adriana, né? Você que é missionário, você que é obreiro, que tem almejo no seu coração o desejo de ser pastor, pegue esse exemplo para você. Pegue esse exemplo para você, né? Eu já coloquei aqui dentro da minha casa também, eu já trouxe uma pessoa que estava envolvida no satanismo, nas drogas, em tudo que você possa imaginar. E aí tem gente que fala assim, pastor não pode ficar levando ninguém para dentro da sua casa, não. Gente, pastor é para cuidar, é para limpar a lã, é para curar as feridas. E não importa, casa de pastor é igual hospital. Você está ali para acolher, né? Para acolher, né? Eu sempre falo, a casa do pastor não é a casa do pastor, ele é a casa que recebe as ovelhas, que condiciona as ovelhas, né? Olha o que o pastor fez por você, né? Te acolheu, como ele tem acolhido, acho que outras vidas que passam aí, né? É um trabalho lindo, maravilhoso. Aqui é um atrás do bênção dos céus, irmão Bruno. É bênção. Uma pessoa, né, que está necessitada, precisando de um lugar, às vezes quando não tem na igreja, tem em casa, assim, aqui o ministério, graças a Deus, sempre tem acolhido. E o tanto, missionário, é que o pastor é tão abençoado por Deus que ele tem uma visão missionária. Muitos não têm uma visão missionária, igual tem. Eu já cheguei aqui trabalhando, eu não estou parado. Saindo daqui, eu tenho um hospital para ir, então, assim, a gente fica parado se a gente quiser. É uma palavra que se a gente fica parado se a gente quiser. Porque oportunidade, ninguém me dá uma oportunidade para pegar o microfone, ninguém dá uma oportunidade para me dar uma saudação. Vai dar saudação na rua, meu irmão. Vai pregar a palavra de Jesus Cristo, o povo está perecendo lá fora. Será que você tem que colocar você dentro de uma cadeia, dentro de um hospício, dentro de um hospital, para você falar de Jesus? Eu tive que passar por todo esse processo, a me tomar vergonha e falar o que Deus queria da minha vida. Então vamos esperar apertar o cinto, né? É verdade, é verdade. O que eu sempre falo aqui para as pessoas, né? Falar de Jesus, é engraçado, a gente fala de tantas coisas, por que não falar de Jesus por alguém? Para alguém, né? Muita gente acha que falar de Jesus é estar lá com o microfonezinho na mão, né? Mas não é não. Eu sempre oro aqui a Deus, intercedendo pelos hospitais, as cadeias, né? Aqui em Jaraguá a gente tem só a cadeia masculina, né? Nós não temos a feminina, só masculina. Né? Então, as cidades ao redor, Itajaí, Balneário Camboriú, Joinville, que tem, né? Mas eu digo para vocês assim, a seara é grande, poucos são os ceifeiros, né? Jesus está voltando e a gente tem que se preparar em ganhar almas, sair do mundo de perdição enquanto há tempo, porque a transformação também ela acontece, como nós sempre falamos aqui, quando a pessoa quer. Se você não quisesse, você estaria lá no presídio até hoje. Ou talvez, se é que estaria, né? Se é que estaria vivo, né? E para estar morto. Pois é. E quem vive no mundo do tráfico, das drogas, sempre tem as facções que são rivais, sempre tem alguém que está querendo te eliminar para tomar seu posto. É assim, né? A gente vê, né, no mundo aí fora, né? Que também não é diferente, às vezes, no dentro da igreja. O irmão que está orando para te eliminar. Desse jeito. Né? Pois é. Irmão Bruno, você quer deixar mais uma palavra para a gente, referente a tudo que você falou aqui, o que nós falamos? Quer deixar mais algum recado para o pessoal que está na live? Sim. Refletindo aqui na palavra Lucas 15, verso 11, fala que o filho pródigo, ele saiu, né? Então, às vezes, a gente sai do propósito de Deus, pegamos a nossa bênção e saímos. Às vezes, a gente sai da casa do Senhor sem saber se é de Deus. E, às vezes, a gente acaba passando por uma vida tão difícil e a gente nunca vai entender. Então, se você está passando por um problema, se a sua vida não vai para frente, seu ministério não vai, se há confusão dentro da sua casa, há contenda na sua vida, se você não entendeu até agora o porquê que essa contenda não cessou, porque a dificuldade não parou, para um pouquinho e reflete.
Vê se você realmente está agradando ao Senhor. Vê se realmente é o lugar que você está agradando ao Senhor. Então, não faça como o filho pródigo. Mas ele pelo menos se arrependeu e voltou atrás. E muitos que estão no inferno clamando ao Senhor. Senhor, me dá mais uma oportunidade. Aí o Senhor fala assim, mas vou te dar oportunidade para quê? Se você estava lá e não tinha e não fez. Então, não deixe de se arrepender tarde. Então, faça o que tem que ser feito. Analisa a sua vida. Vê se realmente está no prumo certo, se está fazendo as coisas certas. Porque quando você fizer as coisas certas, Deus vai te honrar. Hoje eu estou aqui porque eu tomei uma decisão. Estou vivo, contra esse testemunho, porque eu tomei uma decisão na minha vida. Então, essa decisão que você possa tomar, que possa gerar frutos para o reino do Senhor. E demais as coisas vão ser acrescentadas na vida de vocês. E aqui eu quero agradecer as oportunidades de estar aqui contando esse testemunho, né? Porque é promessa de Deus, o Senhor tem falado que esse testemunho tinha que alcançar muitas vidas, né? E o seu testemunho também vai alcançar muitas vidas. Eu agradeço muito, missionário, pela oportunidade, pela confiança. Eu louvo a Deus pelos meus pastores, a minha esposa e todos que estão aqui, né, compartilhando essa live. Que Deus possa continuar abençoando a cada um de vocês. Que vocês possam ser bênção para as outras vidas. Amém. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, Jesus, muito obrigado por essa live, pela vida do diácono irmão Bruno, pelos pastores, né, pastor Hélio e pastora Adriana, que nos indicaram a sua vida, a missionária Diana também, que já passou aqui por indicação do pastor Hélio, né? E sou grata, Jesus, por isso, que Deus abençoe vocês grandemente, que permaneçam, né, firmes no Senhor. Vocês já estão aqui no nosso hall de orações, né? Estamos orando por vocês. E eu falo que família de Cristo é isso, né? A gente se une em oração, em busca, e uns, né, como diz a Bíblia, né, orar uns pelos outros, né? Então fazemos essa união, essa força através da oração, e sabemos que Deus, ele fará grandes coisas, né, através da transformação, da libertação que ele tem feito nas nossas vidas todos os dias, né? Eu estou orando a Deus aqui, para que Deus venha levantar mantenedores, para a gente formar aqui, fazer uma sala de podcast, e eu quero trazer aqui todos vocês que passarem aqui, a gente vai trazer, vai levar esse testemunho. Pessoal, essa live fica salva aqui na plataforma do Instagram, mas ela, minutos depois que termina a live, ela vai para esse endereço que tem aí na sua tela, que está fixado do YouTube, tá? Então, quem entrar lá, você vai ver que tem vários vídeos, o pessoal acessa, mas o pessoal não dá o curtir que a gente pede, não comenta, não compartilha. Ah, a live foi maravilhosa, mas assim, foi benção, mas não curtiu, não compartilhou. E isso não ajuda o canal a crescer. Então, se vocês quiserem depois ajudar que esse testemunho do irmão Bruno, da missionária Diana, do pastor Hélio, da pastora Adriana, e tantos que passaram aqui, dê, né, continuidade, que alcance mais vidas, acessa lá o YouTube, entra lá, curte, comenta, vai lá no sininho, se inscreve lá para receber os demais que vão vir aqui, vai vir mais gente, né, para nós missionários, pastores, testemunhar. E eu quero dizer para vocês, eu não trago aqui na live pessoas com testemunhos vagos, né? Não, aqui vem pessoas que realmente viveram essa vida, tiveram uma experiência, né? E que hoje são transformados por Deus, então estão trazendo coisas que são verídicas, né? Não é testemunho baseado, como diz outros, o filme é baseado, não. O filme, a live, ela é um testemunho de vida real que aconteceu e que hoje as pessoas estão transformadas. Então você pode compartilhar, eu quero levar lá na minha igreja, eu quero convidar para fazer uma live, convida os irmãos, pode chamar, testemunho é para ser compartilhado, né? Se não fosse, Deus não realizava a obra nas nossas vidas, né? Então, como Jesus falou, né? Ali para os 10 leprosos, vão e se mostrem aos sacerdotes. É uma forma de dizer, vão e testemunho o que foi feito na sua vida. E é o que Jesus faz na nossa vida, né? Então, fica salvo no YouTube, vai lá, comenta, compartilha e né, vai lá, se inscreve, compartilha com mais gente, pede pro pessoal, dá o teu like lá, comenta, que aí a gente consegue, por exemplo, levar o testemunho do irmão aqui que está falando, do irmão Bruno, talvez para alguém que está lá preso, alguém que passou pelo que ele viveu,
né? Alguém que viveu o que a pastora Adriana viveu, o que a missionária Diana viveu, né? O pastor Hélio. Então, gente, vamos compartilhar essa live, né? Eu sempre digo, essa live, ela veio do coração de Deus ao meu coração para ser feita. Então, eu acredito que Deus, quando ele tem propósito, não é em vão, é um propósito para levar. Temos as ferramentas, vamos usá-las, vamos utilizá-las, né? Pessoal, muito obrigado mais uma vez pelo carinho de todos vocês de estarem nessa live. O pessoal lá de Goiânia, tem bastante gente aqui que está, né, prestigiando aqui o irmão Bruno, né, nos prestigiando nessa live. Nós temos essa live todos os dias ao meio-dia, né? Tem dias que a gente traz convidado especial, às vezes só estou eu apenas aqui fazendo, ou um obreiro da minha igreja, né? Mas não deixa de ser a palavra de Deus sendo trazida a testemunhos para edificar as suas vidas, né? Então, que Deus abençoe, irmão Bruno, mais uma vez, a sua vida, a sua esposa, que Deus abençoe a irmã Angélica, que ela continue aí de mãos dadas, braços dados com vocês, que vocês continuem firmes, né, nas promessas do Senhor como casal, como ministros da palavra de Deus, como servos e obreiros aonde vocês servem ao Senhor, né, continuem honrando os pastores aonde vocês congregam, a Bíblia diz da honra quem tem honra, então continuem honrando, abençoando, né, porque Deus vai cada vez mais abençoar o ministério de vocês, a igreja onde vocês estão, sejam cada vez mais canal de bênção, tá? Meu muito obrigado. A Igreja, a Casa de Deus do Centenário, agradece, né, a disponibilidade de todos vocês aí. Tenham um excelente dia, né? Não vamos só fazer uma oração para encerrar. E eu quero dizer para vocês, né? Participem conosco. Todos os dias ao meio-dia, nós estamos aqui, né? Hoje a gente teve aqui a presença do irmão Bruno, a gente vai ter mais pregadores, a gente vai estar anunciando aí, já vou estar colocando lá nos status, vou fazer uma agenda para que vocês se programem e saibam os dias aí bem certinho, né? Para a gente estar trazendo essa bênção. Irmão Bruno, que Deus abençoe. Irmão Bruno, faz a oração final para nós, por gentileza. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela essa oportunidade. E muitas vidas vêm ser impactadas pela tua palavra, pelo testemunho, Senhor. Eu quero louvar a Deus pela vida da tua filha, Senhor, que tem abençoado vidas através dessa live. E todos que estão, meu Pai, aqui nos assistindo, meu Pai, louvando ao Senhor conosco, que venha ser abençoado, venha ter um final de semana abençoado. Guarda, livre teu povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Que Deus abençoe, um excelente final de semana para você, irmão Bruno, para sua família, para todos os pastores e missionários que estão nessa live, a todos vocês que participaram conosco, um excelente sábado, um excelente final de semana, que Deus abençoe, um beijo no coração de todos e fiquem na paz, que Deus abençoe. Amém. Deus abençoe.